34. Resistência. Notei sua chegada imediatamente, assim como notei suas muitas intrusões na minha terra. Está na hora, disse o pai das tempestades. Tudo escureceu ao redor de Dalinar e ele adentrou um local entre seu mundo e as visões. Um lugar com um céu negro e um piso infinito de pedra branca feito osso. Silhuetas de fumaça emanavam do chão de pedra, então se elevavam ao redor dele, se dissipando. Coisas comuns. Uma cadeira, um vaso, um petrobulbo. Às vezes pessoas. Estou com ela. A voz do pai das tempestades fez o local tremer, eterna e vasta. A rainha Tailena. Minha tempestade chegou à cidade dela. Ótimo, disse Dalinar. Por favor, dê a ela a visão. Fen presenciaria a visão em que os cavaleiros radiantes caíam do céu, vindos para libertar uma pequena vila de uma força estranha e monstruosa. Dalinar queria que ela visse os cavaleiros radiantes em primeira mão, como haviam sido outrora, justos e protetores. Onde devo colocá-la? Indagou o pai das tempestades. Ah, minha unha. No mesmo lugar onde me colocou da primeira vez, respondeu Dalinar. Na casa, com a família. E você? Vou observar, depois falar com ela. Você deve tomar parte nos eventos, replicou o pai das tempestades com teimosia. Precisa assumir o papel de alguém. É assim que funciona. Tudo bem, escolha alguém. Mas, se possível, deixe que Fé me veja como eu mesmo e me deixe vê-la. Ele tocou a espada lateral no cinto. E pode permitir que eu fique com isso? Preferia não ter que lutar com o atiçador novamente. O pai das tempestades trovejou, irritado, mas não fez objeção. O lugar de pedra branca infinita sumiu. O que era aquele lugar? Quis saber Dalinar. É lugar nenhum. Mas tudo mais dessas visões é real, replicou Dalinar. Então por que é que... É lugar nenhum, insistiu o pai das tempestades com firmeza. Dalinar ficou em silêncio, permitindo-se ser levado pela visão. Eu o imaginei, disse o pai das tempestades em um tom mais suave, como se estivesse admitindo algo embaraçoso. Todas as coisas têm alma. Um vaso, uma parede, uma cadeira. E quando um vaso é quebrado, pode morrer no reino físico, mas durante algum tempo sua alma se lembra do que era. Então todas as coisas morrem duas vezes. A morte final ocorre quando os homens esquecem que ele era um vaso e só pensam nos cacos. Eu imagino o vaso se afastando, então sua forma se dissolvendo do nada. Dalinar nunca ouvira nada tão filosófico do pai das tempestades. Não havia imaginado que era possível que um espreno, mesmo um espreno poderoso das grandes tormentas, pudesse sonhar de tal modo. Dalinar se pegou caindo pelos ares. Sacudindo os braços, ele gritou em pânico. A luz roxa da primeira lua banhava o chão lá embaixo. Seu estômago afundou e suas roupas tremulavam no vento. Ele continuou gritando até perceber que não estava realmente se aproximando do chão. Ele não estava caindo. Estava voando. O ar soprava contra o topo da sua cabeça, não no seu rosto. De fato, agora via que seu corpo estava brilhando. Luz das tempestades fluindo dele. Não tinha a sensação de contê-la, porém. Não havia fúria nas suas veias, nenhuma necessidade de ação. Ele protegeu o rosto do vento e olhou para a frente. Um radiante voava adiante, resplandecente em uma armadura azul que brilhava, a luz mais forte nas bordas e nos sulcos. O homem olhava de volta para Dalinar, sem dúvida por causa de seus gritos. Dalinar saudou-o para indicar que estava bem. O homem de armadura assentiu, olhando para a frente novamente. Ele é um corredor dos ventos, pensou Dalinar, encaixando os fatos. Eu tomei o lugar da sua companheira, uma mulher radiante. Ele vira os dois na visão antes. Estavam voando para salvar a vila.
Dalinar não estava se movendo com o próprio poder. O corredor dos ventos havia projetado a radiante para o céu, como Suzette fizera com Dalinar durante a batalha de Narak. Ainda era difícil aceitar que não estava caindo, e uma sensação de afundamento persistia no seu estômago. Tentou se concentrar em outras coisas. Estava usando um uniforme marrom que desconhecia, embora tenha ficado feliz em notar que tinha sua espada junto ao quadril, como solicitado. Mas por que ele não tinha uma armadura fractal? Na visão, a mulher usava uma de brilho cor de âmbar. Seria o resultado da tentativa do Pai das Tempestades de fazer com que ele parecesse consigo mesmo aos olhos de Fen? Dalinar ainda não sabia por que a armadura radiante brilhava, enquanto a moderna armadura fractal não. Estaria a antiga armadura viva, de algum modo, como as espadas radiantes? Talvez pudesse descobrir com aquele radiante à frente. Contudo, ele precisava fazer as perguntas cuidadosamente. Todo mundo veria Dalinar como a radiante que ele havia substituído. E se as perguntas fossem atípicas, isso tendia a confundir as pessoas e talvez ele não conseguisse obter respostas delas. Ainda falta muito? Indagou Dalinar. O som se perdeu no vento. Então ele gritou mais alto, atraindo a atenção do seu companheiro. Já estamos chegando, gritou o homem de volta, sua voz ecoando de dentro do elmo de brilho azul, mais forte nas bordas e através da fenda do visor. Acho que tem algo errado com minha armadura, gritou Dalinar. Não consigo fazer meu elmo retrair. Em resposta, o outro radiante fez o elmo desaparecer. Dalinar vislumbrou uma baforada de luz ou névoa. Abaixo do elmo, o homem possuía uma pele escura e cabelo negro, encaracolado. Seus olhos azuis brilhavam. Retrair o elmo? Você ainda não invocou a sua armadura. Teve que dispensá-la para que eu pudesse te projetar. Ah, pensou Dalinar. Estava falando de mais cedo. Ele não sumiu quando eu mandei. Então fale com Har Kailen ou com seu espreno. O corredor dos ventos franziu o senho. Isso vai ser um problema na nossa missão? Eu não sei, gritou Dalinar, mas acabou me distraindo. Diga-me novamente, como sabemos para onde ir e o que sabemos das coisas que vamos combater? Ele se retraiu diante da fala desajeitada. Só esteja preparado para me dar apoio contra a essência de meia-noite e usar regeneração em qualquer ferido. Mas você terá dificuldades em conseguir respostas úteis, filhos da honra, trovejou o Pai das Tempestades. Essas figuras não têm alma ou mente. São recriações forjadas pela vontade de honra e não possuem as memórias de pessoas de verdade. De certo podemos aprender coisas, disse Dalinar em voz baixa. Eles foram criados apenas para expressar certas ideias. Pressionar mais só revelará a pouca profundidade da fachada. Isso desenterrou memórias da cidade falsa que Dalinar visitara em sua primeira visão. A versão destruída de Kholinar, que era mais cenário do que realidade. Mas tinha que haver coisas que ele pudesse aprender, coisas que Honra talvez não tivesse planejado, mas que incluíra por acaso. Preciso trazer Navani e Jasna para cá, pensou. Deixar que elas analisem essas recriações. Na última vez em que ele estivera naquela visão, Dalinar havia tomado o lugar de um homem chamado Heb. Um pai e marido que havia defendido sua família com apenas um atiçador de lareira como arma. Ele se lembrava da luta desesperada com uma fera de pele oleosa da cor da meia-noite. Ele havia lutado, sangrado, agonizado. Passara o que parecia uma eternidade tentando, e por fim não conseguindo, proteger sua esposa e filha. Uma memória tão pessoal. Por mais falsa que fosse, ele a vivera. De fato, ver a pequena cidade à frente, no light criado por um grande rochedo, lhe despertou emoções. Era uma ironia dolorosa que ele possuísse memórias tão vívidas daquele lugar, daquelas pessoas, quando suas memórias de Eve ainda eram tão nebulosas e confusas.
O corredor dos ventos desacelerou Dalinar, agarrando-o pelo braço. Eles pararam no meio do ar, flutuando acima das planícies rochosas na fronteira da vila. Ali! O corredor dos ventos apontou para o campo ao redor da cidade, onde estranhas criaturas negras estavam se aglomerando. Do tamanho de um cão machado, elas tinham uma pele oleosa que refletia o luar. Embora se movessem sobre 6 patas, não eram animais naturais. Tinham membros finos como os de um caranguejo, mas um corpo bulboso e uma cabeça sinuosa, inexpressiva, exceto por uma boca sem lábios, cheia de dentes negros. Shallan havia encarado a fonte daquelas coisas nas profundezas abaixo de O Retiro. Dalinar dormira um pouco menos em paz a cada noite desde então, sabendo que um dos desfeitos estivera escondido nas entranhas da torre. E estariam os outros 8 também espreitando ali perto? Vou descer primeiro e atrair a atenção deles, disse o corredor dos ventos. Vá até a cidade e ajude as pessoas lá. O homem pressionou a mão contra Dalinar. Você vai descer em cerca de 30 segundos. O elmo do homem materializou-se, então ele mergulhou rumo aos monstros. Lembrava-se de como fora vê-lo descer, como uma estrela cadente vindo socorrer Dalinar e a família. Como? Sussurrou Dalinar para o pai das tempestades. Como conseguimos a armadura? Diga as palavras. Quais palavras? Ou você sabe ou não sabe. Que ótimo. Dalinar não via sinal de Tava ou Cili, a família que havia protegido abaixo. Na sua versão, eles haviam saído, mas a fuga fora a ideia dele. Não sabia ao certo como a visão se desenvolveria daquela vez. Raios. Ele não havia planejado a situação muito bem, havia. Na sua mente, imaginara chegar até a Rainha Fen e ajudá-la, certificando-se de que ela não corresse perigo demais. Em vez disso, havia desperdiçado tempo voando até lá. Idiotice! Ele precisava aprender a ser mais específico com o pai das tempestades. Dalinar começou a descer em uma flutuação controlada. Ele tinha alguma noção de como os fluxos dos corredores dos ventos trabalhavam juntos, mas ainda assim ficou impressionado. Quando pousou, a sensação de leveza o abandonou e a luz das tempestades que se elevava de sua pele sumiu. Isso fez com que ele fosse um alvo muito menor na escuridão do que o outro radiante que brilhava como um grande feixe azul, brandindo uma grandiosa espada fractal enquanto combatia a essência da meia-noite. Dalinar se esgueirou pela cidade, sua espada comum parecendo um frágil em comparação com uma espada fractal. Mas, pelo menos, não era um atiçador de ferro. Algumas das criaturas passaram correndo pela via principal, mas Dalinar se escondeu junto de um rochedo até elas se afastarem. Identificou com facilidade a casa certa, que possuía um pequeno estábulo do lado de fora, aninhado contra a encosta, que abrigava a cidade. Ele seguiu sorrateiramente e descobriu que a parede do estábulo havia sido arrancada. Lembrou-se de ter se escondido ali com Cili, depois fugir quando o monstro atacou. O estábulo estava vazio, então ele foi na direção da casa, que era bem mais arrumada. Feita de tijolos de creme e maior, embora parecesse abrigar apenas uma família. Isso era estranho para uma casa tão grande, não era? O espaço era precioso em Lights. Alguns dos seus pressupostos obviamente não valiam para aqueles tempos. Em Aletkar, uma bela mansão de madeira seria um símbolo de riqueza. Ali, contudo, muitas das outras casas eram de madeira. Dalinar se esgueirou para dentro da casa, sentindo-se cada vez mais preocupado. O verdadeiro corpo de Fei não podia ser ferido pelo que acontecia na visão, mas ela ainda podia sentir dor. Então, mesmo que os ferimentos não fossem reais, sua raiva contra Dalinar certamente seria. Poderia arruinar qualquer chance de obter a colaboração dela. Ela já havia desistido de colaborar, reafirmou ele. Navani concordava. Aquela visão não pioraria as coisas. Ele apalpou o bolso do uniforme e ficou feliz em encontrar algumas gemas.
Um radiante teria a luz das tempestades. Ele pegou um pequeno diamante e usou sua luz branca para inspecionar a sala. A mesa havia sido virada, as cadeiras espalhadas. A porta estava aberta e rangia suavemente com a brisa. Não havia sinal da rainha Fen, mas o corpo de Tafa estava caído com o rosto para baixo perto da lareira. Ela usava um vestido marrom, agora aos trapos. Dalinar suspirou embanhando a espada e se ajoelhando para tocar gentilmente um ponto que não fora marcado pelas garras do monstro. Isso não é real, ele disse a si mesmo. Não agora. Essa mulher viveu e morreu milhares de anos atrás. Vê-la ainda era doloroso. Ele caminhou até a porta oscilante e saiu para a noite, onde uivos e gritos ecoavam pela cidade. Seguiu rapidamente pela estrada com um senso de urgência. Não. Não só urgência. Impaciência. Ver o corpo de Tafa mudar alguma coisa. Ele não era um homem confuso aprisionado em um pesadelo, como havia temido na primeira vez que visitara aquele lugar. Por que estava se esgueirando? As visões pertenciam a ele. Não devia temer seu conteúdo. Uma das criaturas surgiu das sombras. Dalinar sugou sua luz das tempestades enquanto ela saltava e mordia sua perna. A dor subiu pelo seu flanco, mas ele a ignorou e a ferida se fechou. Olhou para baixo enquanto a figura atacava novamente, outra vez sem resultados. Ela recuou alguns passos e ele sentiu a confusão na sua postura. Não era assim que sua presa devia agir. Você não come os cadáveres, disse Dalinar a ela. Você mata por prazer, não é? Frequentemente penso sobre como os esprenos de homens são diferentes, mas isso nós temos em comum. Ambos podem ser assassinos. A coisa profana avançou novamente contra ele, e Dalinar agarrou-a com as duas mãos. O corpo era macio ao toque, como um odre de vinho cheio a ponto de estourar. Ele pintou com luz das tempestades o monstro que se contorcia e girou, arremessando-o contra um edifício próximo. As costas da criatura atingiram a parede e ela ficou grudada a alguns metros do chão, as pernas se agitando. Dalinar seguiu seu caminho. Apenas decepou as duas criaturas seguintes que foram atrás dele. Seus corpos desarticulados se retorceram, fumaça negra vazando das carcaças. O que é aquela luz? O brilho dançava na noite à frente, ficando mais forte, intensa, alaranjada, preenchendo o fim da rua. Ele não se lembrava de ter havido um incêndio antes. Havia casas queimando? Dalinar se aproximou e encontrou uma fogueira feita de mobília, bruxuleando como esprenos de chama. Estava cercada por dúzias de pessoas segurando vassouras e picaretas toscas. Homens e mulheres armados com qualquer coisa que tivesse encontrado. Até mesmo um atiçador de ferro ou dois. A julgar pelos esprenos de medo reunidos ao redor deles, os habitantes do vilarejo estavam apavorados. Eles conseguiram formar algo parecido com fileiras mesmo assim, com crianças no centro, mais perto das fogueiras, enquanto se defendiam freneticamente dos monstros de meia-noite. Uma figura perto do fogo comandava do alto de uma caixa. A voz de Fei não tinha sotaque. Para Dalinar, seus gritos pareciam estar em perfeito aletiano, embora, como acontecia naquelas visões, todos os outros estivessem na verdade falando e pensando em um idioma antigo. Como ela conseguia fazer isso tão rápido? Perguntou-se Dalinar, hipnotizado pelos moradores em combate. Alguns deles caíam gritando e sangrando, mas outros prendiam os monstros e apunhalavam suas costas, às vezes com utensílios de cozinha, para esvaziá-los. Dalinar permaneceu afastado da batalha, até que uma figura dramática em azul brilhante pousou na cena. O corredor dos ventos lidou rapidamente com as criaturas restantes. No final, ele lançou um olhar fulminante para Dalinar. O que está fazendo aí? Por que não ajudou? Vamos ter uma conversinha quando voltarmos, gritou ele, apontando para um dos caídos. Vá, ajude os feridos. Dalinar seguiu o gesto, mas caminhou na direção de Fei em vez de ir até os feridos.
Alguns dos moradores da vila se juntaram, chorando. Outros exultavam pela sobrevivência, comemorando e levantando suas armas improvisadas. Já vira aquelas reações pós-batalha. O jorro de emoções vinha de diversas maneiras. O calor da fogueira fez suor brotar da testa de Dalinar. A fumaça tomava o ar, lembrando-o do lugar onde estivera antes de mergulhar na visão. Sempre adorara o calor de uma fogueira de verdade. Apinhada de esprendos de chamas dançantes, tão ansiosos para se queimar e morrer. Fen era cerca de 30 centímetros mais baixa do que Dalinar, com um rosto oval, olhos amarelos e sobrancelhas tailenas brancas que ela mantinha em um cacho caído ao longo das suas bochechas. Ela não prendia o cabelo grisalho em tranças, como as aletianas, mas o deixava cair solto sobre os ombros. A visão dera-lhe uma camisa simples e calças, as roupas do homem que ela havia substituído, embora ela houvesse encontrado uma luva para sua mão segura. Agora o próprio espinho negro aparece, disse ela. Danação. Mas que sonho esquisito. Não é exatamente um sonho, Fen, disse Dalinar, olhando de volta para o Radiante, que havia atacado um pequeno grupo de monstros descendo pela rua. Não sei se tenho tempo de explicar. Eu posso desacelerar as coisas, disse um dos cidadãos na voz do Pai das Tempestades. Sim, por favor, respondeu Dalinar. Tudo parou, ou tornou-se mais lento. As chamas da fogueira se moviam de modo letárgico e as pessoas quase pararam. Dalinar não foi afetado, tampouco Fen. Ele se sentou em uma caixa ao lado daquela onde Fen estava de pé, e ela hesitantemente se ajeitou ao lado dele. Um sonho muito estranho. Eu também pensei que estivesse sonhando quando tive a primeira visão, contou Dalinar. Quando elas continuaram acontecendo, fui forçado a reconhecer que nenhum sonho é tão nítido, tão lógico. Em sonho algum poderíamos ter essa conversa. Em todo sonho que já tive, os acontecimentos pareceram normais na hora. Então você vai saber a diferença quando despertar. Posso mostrar muito dessas visões a você, Fen. Elas nos foram deixadas por um ser com algum interesse em nos ajudar a sobreviver às desolações. Melhor não entrar naquela heresia no momento. Se uma não for persuasivo bastante, eu compreendo. Fui idiota o bastante para não confiar nelas durante meses. Elas todas são assim tão revigorantes? Dalinar sorriu. Para mim, essa foi a mais poderosa. Ele a encarou. Você se saiu melhor do que eu. Eu só me preocupei com Tafa e sua filha, mas acabei sendo cercado pelos monstros de qualquer modo. Eu deixei a mulher morrer, sussurrou Fen. Corri com a criança e deixei a coisa matá-la. Praticamente a usei como isca. Ela encarou Dalinar com um olhar perturbado. O que você quer com isso, Colin? Você deu a entender que tem poder sobre essas visões. Por que me aprisionou nessa? Honestamente, eu só queria falar com você. Me mande uma tormentosa carta. Em pessoa, Fen. Ele indicou as pessoas reunidas. Você fez isso. Você organizou a cidade. Botou-as contra o inimigo. É notável. Espera que eu acredite que vai dar as costas para um mundo em um momento similar de necessidade? Não seja tolo. Meu reino está sofrendo. Estou cuidando das necessidades do meu povo. Não estou dando as costas para ninguém. Dalinar olhou para ela e franziu os lábios, mas nada disse. Tudo bem, disse ela rispidamente. Tudo bem, Colin. Você quer mesmo entrar no assunto? Então me diga, você realmente espera que eu acredite que os tormentosos cavaleiros radiantes estão de volta e que o Todo-Poderoso escolheu você, um tirano, um assassino, para liderá-los? Como resposta, Dalinar se levantou e extraiu luz das tempestades. Sua pele começou a brilhar com uma fumaça luminosa que emanava do seu corpo. Se deseja provas, posso convencê-la. Por incrível que pareça, os radiantes de fato voltaram.
E a segunda parte. Sim, há uma nova tempestade e talvez novas manifestações de poder. Ótimo. O que eu não aceito é que você, Dalinar Kholin, tenha sido designado pelo Todo-Poderoso a nos liderar. Recebi o comando de uni-lo. O mandado de Deus. O mesmíssimo argumento que a hierocracia usou para tomar o controle do governo. E Sadis, o criador de sóis. Ele também alegava ter recebido um chamado do Todo-Poderoso. Ela se levantou e caminhou entre as pessoas da vila que pareciam congeladas, mal se movendo. Então se virou e apontou para Dalinar. Agora aí está você, dizendo as mesmas coisas, da mesma maneira. Não está exatamente fazendo ameaças, mas está insistindo. Vamos juntar forças, senão o mundo está condenado. Dalinar sentiu a paciência se esgotando. Ele firmou a mandíbula, então se forçou a manter a calma e se levantou. Vossa Majestade, a senhora está sendo irracional. Estou? Ah, raios. Deixe-me reconsiderar, então. Tudo que preciso fazer é deixar que o tormentoso espinho negro em pessoa entre na minha cidade para que ele possa assumir o controle dos meus exércitos. O que você quer que eu faça? Gritou Dalinar. Que quer que eu fique olhando enquanto o mundo se despedaça? Ela inclinou a cabeça diante da sua explosão. Talvez você tenha razão e eu seja um tirano. Talvez permitir que meus exércitos entrem na sua cidade seja um grande risco. Mas talvez você não tenha boas opções. Talvez todos os homens bons estejam mortos, então o que sobrou fui eu. Cuspir na tempestade não vai mudar isso, Fen. Você pode arriscar, talvez, ser conquistada pelos aletianos, ou pode, com certeza, cair sozinha diante do ataque dos esvaziadores. Curiosamente, Fen cruzou os braços e levou a mão esquerda ao queixo, inspecionando Dalinar. Ela não parecia nem um pouco abalada pelos seus gritos. Dalinar passou por um homem atarracado que estava lentamente, bem lentamente, se voltando para onde ele estivera sentado. Fen, você não gosta de mim. Tudo bem. Diga na minha cara que confiar em mim é pior do que uma desolação. Ela o analisou, seus olhos envelhecidos com um ar pensativo. O que havia de errado? O que ele havia dito? Fen, eu... Onde estava essa paixão antes? Questionou ela. Por que não falou comigo desse jeito nas cartas? Fen, eu estava sendo diplomático. Ela bufou. Parecia que eu estava falando com um comitê. Geralmente é isso que se espera de comunicações via telepena. E daí? Daí que, comparado a isso, é bom ouvir alguns gritos honestos. Ela olhou para as pessoas ao redor. E isso aqui é excepcionalmente sinistro. Podemos nos afastar? Dalinar se pegou assentindo, principalmente para ganhar tempo. Fen parecia considerar sua raiva uma coisa boa. Ele indicou um caminho através da multidão e Fen se juntou a ele, se afastando da fogueira. Fen, você disse que esperava falar com o comitê através da telepena. O que há de errado nisso? Por que prefere que eu grite com você? Eu não quero que você grite comigo, Colin. Mas, raios, homem. Você não sabe o que eu ando falando de você nesses últimos meses. Não? Você tem sido o assunto mais comentado das redes de informantes de telepenas, Dalinar. Dalinar Kholin, o espinho negro, enlouqueceu. Ele alega ter matado o Todo-Poderoso. Um dia ele se recusa a lutar, no outro, marcha com seus exércitos em uma jornada insana pelas planícies quebradas. Ele diz que vai escravizar os esvaziadores. Eu não disse... Ninguém espera que todo o relato seja verdadeiro, Dalinar, mas ouvi de fontes extremamente confiáveis que você havia perdido o juízo. Refundar os Cavaleiros Radiantes? Esbravejar sobre uma desolação? Você tomou o trono de Aletikar em todos os aspectos, menos no título, mas se recusou a combater os outros grãos príncipes. Em vez disso, fugiu com seus exércitos, pranto adentro. Então disse a todo mundo que uma nova tempestade estava chegando. Isso foi o suficiente para me convencer de que você realmente estava louco.
Mas então a tempestade veio, disse Dalinar. Mas então a tempestade veio. Os dois caminharam pela rua silenciosa, a luz vinda de trás se espalhando ao redor deles, fazendo com que suas sombras se alongassem. À direita, uma calma luz azul brilhava entre os edifícios. O radiante que lutava com os monstros em tempo desacelerado. Jasna provavelmente poderia aprender alguma coisa com aqueles prédios, com sua antiga arquitetura. Com aquelas pessoas usando roupas estranhas. Imaginava que tudo no passado seria tosco, mas não. As portas, os edifícios, as vestimentas. Elas eram bem feitas, só careciam de alguma coisa que ele não sabia definir. A tempestade eterna provou que eu não estava louco? Indagou Dalinar. Ela provou que alguma coisa estava acontecendo. Dalinar parou subitamente. Você acha que eu estou trabalhando com eles? Acha que isso explica meu comportamento, meu conhecimento antecipado? Você pensa que eu andei agindo de maneira errática porque estava colaborando com os esvaziadores? Falei errado, hein? Você pensa que eu andei agindo de maneira errática porque estava colaborando com os esvaziadores? Eu só sabia que a voz do outro lado da telepena não era do Dalinar Collin que eu esperava. As palavras eram educadas demais, calmas demais, para que eu pudesse confiar nelas. E agora? Quis saber Dalinar. Fen virou-se. Agora vou pensar. Posso ver o resto? Quero saber o que acontece com a garotinha. Dalinar seguiu o olhar dela e viu, pela primeira vez, a pequena Celi sentada, encolhida com algumas crianças perto do fogo. Ela tinha um ar perturbado. Imaginou o pavor da criança fugindo com Fen, enquanto Tafa, a mãe, gritava ao ser despedaçada. Celi subitamente começou a se mover, voltando um olhar vazio para uma mulher que se ajoelhou ao lado dela, oferecendo algo para beber. O pai das tempestades havia restaurado a velocidade normal da visão. Dalinar recuou, deixando Fen se reunir com os cidadãos e vivenciar a cisão até o fim. Enquanto ele cruzava os braços para assistir, notou uma ondulação no ar ao lado. Seria bom enviar mais dessas visões a ela, disse Dalinar ao pai das tempestades. Ter mais pessoas sabendo das verdades que o Todo-Poderoso deixou só vai nos beneficiar. Você pode trazer apenas uma pessoa por tempestade? Ou podemos acelerar isso de algum modo? E tem como levar duas pessoas para duas visões diferentes ao mesmo tempo? O pai das tempestades trovejou. Não gosto de receber ordens. Prefere a outra opção? Deixar ódio vencer? Até onde será levado pelo seu orgulho, pai das tempestades? Não é orgulho, disse o pai das tempestades com um tom teimoso. Não sou um homem. Não tenho como me curvar ou me acovardar. Eu faço o que é minha natureza e desafiá-la dói. O radiante acabou com a última das criaturas de meia-noite e foi até as pessoas reunidas. Então olhou para Fen. Sua origem pode ser humilde, mas seu talento para a liderança é impressionante. Poucas vezes vi um homem, rei ou comandante, organizar as pessoas para a defesa tão bem quanto você fez hoje. Fen inclinou a cabeça. Estou vendo que não sabe o que dizer, comentou o cavaleiro. Muito bem, mas se deseja aprender a liderar de verdade, vá para o retiro. Dalinar voltou-se para o pai das tempestades. Isso é quase exatamente a mesma coisa que o cavaleiro disse para mim da última vez. Certas coisas estão designadas a acontecer sempre nas visões, replicou o pai das tempestades. Não conheço todas as intenções de honra, mas sei o que ele desejava que você interagisse com os radiantes e soubesse que os homens podiam se juntar a eles. Precisamos de todos dispostos a resistir, disse o radiante a Fen. Na verdade, qualquer um que queira lutar deveria ser compelido a ir até a Letela. Nós podemos ensinar e ajudar. Se você possui a alma de um guerreiro, então essa paixão pode destruí-lo, a menos que você seja orientado. Procure-nos.
O radiante foi embora a passos largos. Então Fen deu um pulo quando Ciri se levantou e começou a falar com ela. A voz da garota era baixa demais para que Dalinar pudesse ouvi-la, mas imaginava o que estava acontecendo. No final de cada visão, o próprio Todo-Poderoso falava através de uma das pessoas, passando sabedorias que, de início, Dalinar havia deduzido que eram interativas. Fen pareceu perturbada com o que ouviu, como deveria estar. Dalinar se lembrava das palavras. Isso é importante, dissera o Todo-Poderoso. Não deixe a discórdia consumir você. Seja forte. Haja com honra, e a honra o ajudará. Só que honra estava morto. No final, Fen se voltou para Dalinar com um olhar de avaliação. Ela ainda não confia em você, disse o Pai das Tempestades. Ela está se perguntando se eu criei essa visão com o poder dos esvaziadores. Não acha mais que sou louco, mas continua especulando se me juntei ao inimigo. Então você falhou novamente. Não. Esta noite ela ouviu. E acho que vai acabar arriscando ir até o retiro. O Pai das Tempestades trovejou, parecendo confuso. Por quê? Porque agora eu sei como falar com ela. Ela não quer palavras educadas ou frases diplomáticas. Ela quer que eu seja meu mesmo. E acho que dou conta disso.